Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse vídeo é inspirado num comentário feito por uma pessoa, num vídeo um vídeo já até meio antigo, falando sobre inflação. E aí a pessoa comenta assim: pô, esse negócio de inflação no Brasil é uma piada, porque os preços subiram muito mais do que a inflação diz. A inflação diz que subiu, a inflação está de 7%, mas que olha, em volta subiu tudo. A comida subiu, tudo subiu. E aí o cara fala, bom, isso é uma piada, porque se a gente fosse comparar, a nossa inflação estaria muito mais alta do que isso. E eu acho que vale a pena um esclarecimento a respeito, porque eu entendo o que a pessoa falou, e é fácil pensar isso, né? É natural pensar isso. Mas vamos analisar isso um pouquinho melhor, tá? Primeiro vamos aos dados. Primeiro vamos a alguns dados. Um dos dados é o seguinte: a inflação, essa aqui é a página oficial do IBGE. A inflação no Brasil entre o início de 2019 e o final do mês de maio desse ano, tá? Ela foi de 30%. Então está aqui a inflação de 30,68%. Essa é a inflação oficial dada pelo IBGE, calculado pelo IPCA. Tá? O que é o IPCA? É importante captar isso. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou melhor, Índice Nacional de Preço ao Consumidor amplo. Tá? Porque existem outras formas de calcular a inflação. Esse amplo quer dizer que ele é medido em várias capitais do país. Observe, capitais, não em todas as cidades. E essas capitais são 15, são essas que estão aqui embaixo. Tá? Não mede em todas elas, o Brasil tem 27 estados, não mede nos 27, mede nas principais cidades das principais regiões. E isso mede também o consumo de famílias até 40 salários mínimos, entre 1 e 40. Observe que uma família que ganha 5 salários mínimos tem um perfil de custo de vida totalmente diferente de uma que ganha 40 salários mínimos. Uma família que ganha 40 salários mínimos está ganhando 44 mil reais. Uma família que ganha 5 está ganhando menos de 6 mil. Ora, menos de 6 mil, quanto que você gasta em alimentação? Porra, eu gasto uma fortuna em alimentação. Porque vamos dizer que você gasta aí R$ 1.000 em comida. Você está gastando um sexto do que você ganha. O cara que ganha 44 mil, vamos dizer que ele gaste R$ 3.000 em alimentação, que é bastante, né? Mas o cara compra coisas caras, né? Tá? E o cara gasta R$ 3.000 por mês em alimentação. Ele não está gastando nem um décimo do que ele ganha. Então a diferença de peso é muito grande dentro desse universo que é o cálculo do IPCA. Existe o INPC. Esse INPC ele é mais interessante porque ele oferece o custo de vida para famílias até 5 salários mínimos. Então, onde o peso da alimentação vai ser muito maior, tá? O peso do transporte. Tem um aumento da tarifa do ônibus naquela cidade. Isso vai ter um peso gigante de uma família que ganha até 5 salários mínimos, que é uma possibilidade grande que esse pessoal ande de ônibus. Tá? O cara que ganha 40 salários mínimos é muito improvável que ele ande de ônibus. Pode ser que ande, mas não é o mais provável. Então, o INPC seria um índice de referência para a média do Brasil, que a média do Brasil não ganha muito mais do que 5 salários mínimos, como família, né? E seria muito mais interessante. Porém, não é esse que é o índice considerado oficial, é o IPCA. Tá bom? Por quê? Não sei, tá? Mas é esse o motivo. Então, o INPC está aqui, é esse. Desculpa, o INPC não, o IPCA. É 30% nesse período. Se você for observar, e aí eu fui ver alguns estudos, né, a respeito, para não tirar da minha simpática orelha, eu fui ver o que aconteceu nesse meio tempo com os alimentos. Os alimentos, desde o início de 2020, especificamente de 2020, com a guerra da Ucrânia, houve uma disparada no preço dos alimentos. Diferentemente dos preços em geral, os alimentos especificamente dispararam de preço por uma série de motivos. A Ucrânia é um dos maiores fornecedores de alimentos de grãos do mundo e a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Quando esses dois países entraram em guerra, veio aquelas sanções todas que estão impondo à Rússia e tal, diminuiu a possibilidade de uso de fertilizantes, que a Rússia é o maior fornecedor do mundo. A Rússia parou de fornecer petróleo, os países que compravam da Rússia tiveram que comprar em outro canto, e com isso o preço do petróleo subiu muito, os fertilizantes subiram muito, houve instabilidade no mundo, o dólar subiu,
boa parte, para quem não sabe, boa parte dos insumos na agricultura são calculados em dólar, tá? Porque boa parte deles são importados, ou tem que ter paridade internacional, então eles trabalham em dólar. Então isso impactou muito nos alimentos de uma forma geral. Some-se a isso que no ano de 2021 houve a pior seca do século. Tá? A pior seca do século. Então isso também fez com que houvesse problema aí nas safras e o preço dos alimentos subiu bastante. Contando com isso, eu fui ver tal, e os alimentos eles subiram de preço mais ou menos o dobro do que a inflação. Então, se você faz um cálculo geral de inflação de 30,68, você teria aí 30,68 vezes 2, pelo menos, a inflação especificamente dos alimentos. Então, você teria aí uma subida dos alimentos de, no mínimo, 61%. Já fica um pouco mais próximo daquilo que as pessoas percebem, né? Que você vai ali comprar um quilo de tomate, ele está muito mais caro do que era um tempo atrás. Tá? Encareceu muito. E o pior, vai, mas não volta, né? O preço nunca desce, o preço só sobe. Então, efetivamente, os alimentos subiram muito, muito, muito de preço. Tá? Agora, é muito importante perceber um outro detalhe. A inflação, que tem esse nome bonito, ela, primeiro, não é igual em todos os lugares do país. Como eu disse, ela é medida em 15 cidades, 15 capitais do país, mas não em todas as cidades, e mesmo entre essas capitais ela varia muito. Segundo, ela não é sentida pelas famílias da mesma forma. E terceiro, ela é uma média ponderada de uma série de coisas. E o que quer dizer média ponderada? Eu acho que todo mundo lembra disso do colégio, mas é importante reconhecer que se eu tenho uma série de itens e cada um deles tem um peso diferente dentro do cálculo da inflação, se um desses itens sozinho subir muito, o reflexo no geral não vai ser tão grande. Especialmente se houver muitos itens. Tá? Então, se você tem uma lista com, vamos dizer aí, 150 itens e o IBGE mede, deixa eu ver aqui, são 400 mil preços, é uma coisa absurda. Não está nesse slide aqui. Não, aqui, ó, 430 mil preços eles medem em 30 mil locais, e eu falei 15, mas não são 15, são 13 áreas urbanas do país. Bom, então, você já vê o seguinte, eles medem, como é que eles fazem isso? Eles cadastram uma opção de lojas, supermercados, distribuidoras de energia, essas empresas, né, que fornecem as coisas que a gente usa na inflação, escola, tudo isso. 30 mil locais vão ser medidos em 430 mil tipos de preços diferentes. Olha a quantidade de itens que vão compor esse troço de inflação. É óbvio que isso aí é feito por classes, né? Você não vai ficar assim, um por um todos os 400 mil itens, não. Mas você tem lá escola, aí tem lá escola particular não sei do que, escola não sei o que, tá. Mas escola é um item, tá? Aí você pensa, pô, eu que não tenho filhos, vou ter uma taxa de inflação completamente diferente do cara que tem filhos. Vamos dizer que o cara tem 2 filhos ou 3 filhos na escola particular, que ele está pagando. E se a escola tiver um aumento de preços grande, para esse cara, o peso disso vai ser gigante. Para mim não vai ser nenhum, porque eu não tenho filhos na escola. Então não vai mudar nada. A escola pode subir ou pode descer, para mim dá na mesma. Ora, então isso aí já mostra muito. O perfil de consumo de certas famílias é muito diferente de outras. Mesmo quem ganha, vamos dizer, 10 salários mínimos, tem famílias que comem muita carne. Tem famílias que não comem muita carne, ou não comem carne nenhuma. Tem famílias vegetarianas. Então você pega uma família que ganha o mesmo salário, com perfis de alimentação especificamente diferentes, o peso da inflação para essa família vai ser muito diferente de outras famílias. Certo? Dentro das carnes, quantos tipos de carne existem? Essa picanha pode ter subido, mas o acém não. Né? O músculo pode ter ficado mais ou menos subido muito menos. Então, isso dentro do que é aquele item carne vai fazer muita diferença. Tá? Então, são algumas coisas que são muito importantes da gente observar. Outra coisa que é importante da gente observar é o seguinte: o quanto a inflação variou de cidade para cidade. Tá? De cidade para cidade. Aí você fala, mas não vai variar tanto assim. Não, esse é um equívoco, tá? É um equívoco. Você vai observar o seguinte, aqui nessa tabela já dá para ver. Eu tenho uma outra, mas a outra tinha até um... essa aqui tá melhorzinha. Pronto. Vamos ver essa.
Tá? Aqui você pode observar que, por exemplo, São Luís do Maranhão, por algum motivo, não sei qual é o motivo, mas São Luís do Maranhão, no mês de maio de 2023, teve um índice de inflação negativo. Caiu. As coisas lá caíram. A alimentação lá caiu. Tá? Então caiu quase 1%. Por quê? Não sei. Mas caiu. Foi medido. Isso aqui não é chutado, isso é medido. Por outro lado, quem mora em Fortaleza, que nem é tão longe assim de São Luís, teve um aumento de 0,5%. Só nos alimentos. Porra, o que justifica um lugar ter caído quase 1% e outro ter subido 0,5%? Não sei. Mas alguma justificativa com certeza há. E aí, essa diferença, ao longo do tempo, pode ser muito, muito, muito bombástica para certos lugares. Por exemplo, Salvador subiu efetivamente 1% nos alimentos. Belo Horizonte, no mesmo período, Belo Horizonte caiu 0,12%. Belo Horizonte e Salvador são bastante distantes uma da outra, mas por que uma sobe 1 e outra cai 0,12%? Não sei, mas esse é o fato. Foi assim que aconteceu. E aí, isso aqui vai compor o índice de inflação por cidades, que está aqui medido. Esse índice de inflação vai ser ponderado e aí vem cálculo do Brasil, com o Brasil como um todo. Tá? Então é importante perceber que na sua cidade, vamos dizer que você more no interior de Mato Grosso. Tá? Por qualquer motivo, no interior de Mato Grosso, houve um aumento de preços grande. A gente vai olhar aqui, ó, que Campo Grande teve o maior aumento de preços de inflação de todos os lugares que foram medidos. Por quê? Não tenho a menor ideia. Mas se Campo Grande subiu isso, você imagina aquela cidadezinha bem distante de Campo Grande, onde a cadeia de distribuição seja pior, onde tenha menos concorrência, onde seja mais fácil para os produtores, para os vendedores em geral, fazerem um aumento de preço que as pessoas não têm para onde correr. Né? Todos os mercados da cidade são ali 3. E eles fazem um conluio, aumentam o preço e acabou. Pronto, você corre para onde? Não tem para onde correr. Você mora ali. Então, quanto menor a cidade, mais fácil é que a taxa de inflação local seja muito maior do que isso, por causa dessas coisinhas. Tá? Eu já vivi numa cidade que tinha 6 postos de gasolina. Cara, os postos de gasolina, eles tinham preço idêntico no centavo. Então vamos dizer que fosse assim, R$5,31. Aí você ia no outro, tava R$5,31. No outro, R$5,31. De bandeiras diferentes, coisas diferentes. Só pode ser armação. Passados alguns anos, o Ministério Público entrou com uma ação, então aí realmente comprovaram que havia uma armação dos postos que faziam isso. Então, quem mora nas cidades menores tem muito mais, sofre muito mais esse potencial de sacanagem do que quem mora numa cidade grande, onde a concorrência é maior. Então, observe que isso varia muito. Enquanto Campo Grande subiu bastante, Porto Alegre, ou melhor, Vitória, subiu 0,31. 3 vezes menos. Tá? 3 vezes menos, ou melhor, Campo Grande subiu 3 vezes mais do que na Grande Vitória. Algum motivo específico? Não sei, mas teve. O fato é que quem estava em Vitória vai sentir menos o peso do que quem estava em Campo Grande. Se você olhar em maio, por exemplo, Vitória subiu praticamente, o preço praticamente não saiu do lugar, ficou 0. E em Campo Grande continuou subindo. Parece pouco, mas é 30 vezes mais. Ao mesmo tempo que em São Luís do Maranhão o preço caiu. Tinha subido no mês anterior e caiu agora. Por quê? Não sei, mas é o fato. Alguma coisa local fez isso. E aí quando você vai fazer o cálculo ponderado do país inteiro, você tem um número que é bastante diferente dos outros números. Você observa que o Brasil inteiro, quando ponderado, teve uma inflação em maio de 0,23. Pô, o cara que mora lá em Aracaju fala, pô, não, subiu muito mais que 0,23. Subiu 0,35. Ou o cara que mora em Fortaleza fala, não, que subiu muito mais que isso, pô. Por quê? Porque a inflação em Fortaleza foi o dobro da inflação nacional ponderada. E o cara que estava vendo a Vitória fala, não, que isso, rapaz, não subiu isso tudo não, subiu muito menos, ou não subiu nada, o preço continua igual. Ou no Rio de Janeiro, o preço continua igual, não mudou nada. Então, essas diferenças são muito importantes. Parece pouco, mas não são. Tá? Quando você vai somando essas coisas, e isso aqui não é uma soma, aqui é ponderado, e quando você faz mês a mês, isso não é uma soma, tá? A inflação ela não é uma soma. Ela é como uns juros compostos.
São juros compostos simples. Porque o preço subiu. Vamos dizer que o preço fosse R$100. O preço de alguma coisa era R$100. Aí ele subiu exatamente a taxa de inflação. Então ele subiu mais R$100 vezes essa taxa aqui, ó, 0,061. Então nesse mês esse preço subiu e o produto passou a custar R$100,61. No outro mês a inflação subiu 0,23. Se o preço tivesse subido exatamente igual, nós vamos botar esse preço mais 100,61 vezes 0,0023. E você vai descobrir que o preço não subiu 84 centavos exatos. Ele subiu mais, subiu 84 centavos, mais essas décimas aqui, ó, mais essas centésimas, milésimas, que vão ser pouco num primeiro momento. Conforme você vai fazendo isso mês a mês, você vai ver que isso aqui vai dar bastante mais. Tá? É aquilo que a gente fala dos juros compostos. O cara que aplica em juros compostos, ele fica milionário ao final de muitos anos. E quem aplica em juros simples, nada, não ganha quase nada. Então, o somatório da inflação, ela não é por juros simples. São juros compostos. É como se você estivesse aplicando juros compostos no preço. O preço vai escalonando muito rápido. Então, aqueles 30% que tem aqui do IBGE, quando ele faz a conta entre o início e o final, dá isso. Se você for pegar mês a mês e somar, não vai dar 30. Vai dar menos, somando. Mas quando você botar o preço sendo incidência de uma taxa sobre a taxa sobre o preço original, mais a taxa sobre o preço original, mais a taxa, ele chega nesses valores. Sendo que, novamente, volto a dizer, a alimentação tem sido o vilão da inflação, tá? Junto com o petróleo, com os combustíveis, e que ela tem subido muito mais do que isso aqui. Tá? Muito mais. O dobro, pelo menos, podendo ser mais do que isso. Aí eu fiz aqui uma pequena coisinha de Excel para mostrar o seguinte. Dentro do cálculo da inflação, há vários itens. Eu botei aqui alguns poucos itens. Eu não ia botar aquela quantidade enorme, é uma lista gigante. Tá? E aí eu botei só alguns poucos itens. Se o peso de cada alimento fosse exatamente igual, quando eu variasse o preço de alguma coisa, vamos ver como é que ficaria a inflação. Isso aqui seria um cálculo de inflação ponderada por esse preço, por esse peso de cada um desses alimentos. Olha, vamos dizer que o leite tivesse subido 200%. Não num mês, num período. 200%. Observe que do lado de cá, eu tenho os pesos diferentes por alimento. Por quê? Como é que o IBGE chega nesses pesos aqui? Eles fazem entrevistas com populações naquelas cidades e dentro das faixas de salário, vamos dizer, até 5 salários mínimos, de 5 a 10, de 10 a 15, assim eles vão. Eles vão e fazem entrevistas com dezenas ou centenas de famílias e procuram ver o perfil que essas famílias têm de quanto que elas gastam em cada tipo de alimento ou cada tipo de coisa, né, que entra no cálculo da inflação. E aí eles vão ponderando individualmente cada item dentro daquilo que é importante para essas famílias, dentro daquela faixa de preço, né, de salário, e no total de 1 a 40 salários mínimos. Beleza? Então isso é ponderado, calculado, não é chutado, é entrevista, é fato real, como que as pessoas gastam o seu dinheiro. E isso é refeito de tempos em tempos. Tá? Não é assim, fez lá em 1900 e bolinha e continua. Não. Isso é feito de tempos em tempos. O IBGE atualiza isso porque pode ter havido uma mudança de perfil de gastos da população, tal, então eles vão refazer. Então coloca aqui, ó, que isso aqui é com peso todo mundo igual. E aqui eu coloquei uns pesos que eu chutei dentro mais ou menos do que eu gasto. Tá? Aqui em casa gasta-se um bocado com certas coisas. Então aqui eu botei o leite com peso de 10, carne com peso de 20, verduras com peso de 10, óleo a gente gasta pouco, 3%, frutas bastante, legumes a gente gasta muito, biscoito pouco menos e massas bastante. No total dá 100%, igual aqui, 100%, 100%, peso. Tá. E vamos dizer que o leite tivesse subido num certo período em que outros preços subiram também, todos eles subiram, nada caiu.
mas especificamente o leite, por um produto, um problema qualquer, deu um problema lá no negócio de leite, tal, e aí os produtores fizeram a greve, não tem leite, pronto, o preço sobe. Observe essas mudanças de número aqui, ó. Tá? Observe novamente, 3,95, e aqui, ó, quando você bota por peso, o leite vai subir a mesma coisa. Mas quando você bota por peso, vai sair de 0,49 para 2,98. O troço subiu 200%. Mas aqui faz só isso. Tá? Aqui, porque está ponderado, aí subiu 200%, mas 200% ele subiu. Mas como a ponderação dele é só de 10%, aqui está o cálculo. Então, mesmo que você observe que certos produtos alucinam de preço, a taxa de inflação não vai mudar. Mudou, mas pensa que eu estou fazendo aqui um exagero de 200% de um mês para o outro, cara. Mas você observa que a taxa de inflação subiu de 0,49 para 2,98, mas não foi isso que seria se o peso fosse igual para todo mundo. Tá? Digamos que, né? Aí você faz isso aqui por setor, sendo que a quantidade de itens é muito maior, portanto esses pesos aqui são muito menores. Eu botei aqui 10%, mas o leite poderia ser assim, 1 ou meio. E aí se fosse meio, esse aumento de 200% ia ser quase irrelevante aqui. Tá? Eu vou fazer essa mudança aqui, vamos dizer que o peso do leite seja só 1 e não 10, tá? Mas aí eu tenho que subir alguma outra coisa para fechar os 100. Então vamos dizer que essa aqui continue com 29. Tá? Então observe que se eu botar isso aqui com o leite subindo 2%, a taxa de inflação é de 0,60. Se isso aqui subir 200%, a taxa de inflação passou para 0,84. E olha que eu tenho só 10 itens. Se eu tivesse 100 itens aqui e a tabela do IBGE de alimentos inclui muitos itens, muitos, essa variação refletiria bastante menos ali. Isso não quer dizer que você chega no mercado e o preço do leite não disparou. Ele subiu, pô, tá lá 200% e subiu, acabou. Então você percebe isso, mas a taxa de inflação não reflete isso da mesma forma, porque ela é uma média ponderada de dezenas de itens que vão fazer com que aumentos mais, vamos dizer, segmentados não impactem tanto. Aí você fala, mas tudo subiu 200%. Se tudo tivesse subido 200%, a inflação teria subido 200%. E a inflação subiu 200%. A inflação, vamos dizer, antes de 2020, estava girando aí em torno de 2,5%, 3%. A inflação chegou a bater 12%, 12% há uns meses atrás. Então a inflação ela não subiu 100%, ela subiu 600%. Então a inflação subiu. A inflação subiu 600% durante uma fase. Tanto que a taxa de juros foi lá para o céu para tentar controlar isso. Graças a essas subidas de preço violentas que foram acontecendo em muitos itens. Tá? Agora vamos voltar aqui e vamos falar o seguinte. Bom, eu tenho o peso dos alimentos. Mas a inflação não é só de alimentos. A inflação inclui transporte, alimentação, moradia, despesas, vestuário, escola, saúde, bens não essenciais e mais uma opção de coisas. Tá? Por exemplo, aqui em despesas eu coloquei luz, gás, telefone, não sei o quê. Essas coisas, celular, internet, essas coisas que todo mundo gasta e que são mais ou menos fixas, né? Todo mundo tem aquela despesa. Você pode fugir, mas você não tem como ficar sem luz, água e gás e internet. Hoje em dia você não tem como ficar sem isso. Todo mundo tem essa despesa. É uma despesa fixa. E na tabela do IBGE, isso inclui muito mais do que esses itens aqui. São muitos mais itens. Agora, eu tenho a mesma coisa aqui. Vou botar lá de volta o meu leitinho custando 10% da tabela, porque isso tem impacto aqui embaixo. E aí, o leite saiu de 2%, ele vinha subindo 2%, estava dando essa taxa de inflação. E agora, dentro do peso completo e geral do mercado, se todos os itens tivessem o mesmo peso, quanto que a subida do leite impactaria? Observem esse número aqui embaixo, com o leite subindo 200%. A inflação quase que dobraria. Mesmo o alimento sendo só isso, porque é só isso aqui, está calculando baseado naquilo. Então, se o leite subisse, a inflação subiria os 200%,
e o peso de todo mundo fosse igual o tempo inteiro, a inflação ia dobrar quase de preço. Só que não é assim que a banda toca. A banda toca desse jeito. E aí eu coloquei aqui quanto que a gente gasta em transporte, quanto que a gente gasta em alimentação, quanto que a gente gasta em outras coisas. Então, os pesos aqui em casa a gente gasta assim, 10% de transporte, alimentação 20%, moradia 20%. Isso aqui a gente botou mais ou menos aqui um percentual. Deixa que dê 100% aqui embaixo, tá? Então, tá aqui. Pensa, lembrando, tem escola, tem saúde, tem essas coisas todas. Isso aqui não reflete a minha vida, porque aqui onde eu moro as coisas são muito diferentes disso. Mas um brasileiro médio poderia gastar coisas como essa. Então agora você observa aqui a inflação de 0,55, quando leva em conta todos esses itens, e se o leite subir 200%. Observa esse número aqui embaixo. A inflação subiu 0,3. Muito pouquinho. Aí você fala assim, não, mas 0,3 frente a 0,55 é muito. É verdade? Ela quase subiu uns 50%. Essa aqui basicamente dobrou, essa aqui subiu uns 50%, só que 0,86 não são 7,3. A diferença disso, aí você vai olhar quanto que subiu a inflação, quanto que deu a inflação? 0,86. Aí você fala, nah, que conversa fiada, pô. Leite subiu 200%, como é que a inflação pode ter dado 0,86? Porque ela é uma média ponderada de centenas de tipos de alimento, com centenas de outros itens, tudo isso aqui no final vai ser ponderado, e aí vai ser ponderado de novo por cidade, dentro dessas cidades com pesos diferentes, de acordo com tudo para o Brasil. Aí quando você olha a taxa de inflação no Brasil, ela obviamente que não vai refletir exatamente quanto que aconteceu na sua cidade, ou quanto você percebe no seu dia a dia, porque coisas como essa que vão acontecer, poderão ou não poderão ser pontuais, pode ser uma coisa da sua região, pode não ter acontecido no país todo, ou pode ser que tenha acontecido no país todo com pesos diferentes, conforme a gente vê aqui, ó, nas cidades, conforme a gente vê aqui nas cidades, em que houve uma grande diferença de aumento de preço de região para região, em que umas, por exemplo, o preço caiu e na outra, no mesmo mês, o preço subiu. Inversamente, 0,38 caiu e Aracaju subiu 0,35. Tá? Então, faz sentido? Faz, é tudo assim. Então é por isso que a percepção de inflação ela é muito diferente daquilo que é calculado. O cálculo ele é estatístico e matemático e reflete a realidade, sim, do país. A diferença é que a gente percebe a coisa na pele. E é aquilo que já diz o ditado, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Aquele tapão na cara, tu não esquece nunca mais. Quem está ali na ponta todo dia comprando as coisas e gastando seu salário e sofrendo a dificuldade que o salário não cobre mais as despesas, eu estou tendo que fazer hora extra, eu estou tendo que arrumar um segundo emprego, minha mulher teve que voltar a trabalhar, meus filhos já estão começando a ter que sair da escola particular para a escola pública, eu não consigo pagar, porque a inflação está me comendo a vida. É totalmente diferente de um cara com 2 salários mínimos de um cara com 40 salários mínimos. Totalmente diferente de um cara lá em Porto Alegre de um cara em Aracaju. Por quê? Regiões diferentes, tudo diferente. Mas o cara não esquece isso, o cara percebe essa dificuldade. Tá? Muito mais quem ganha menos do que quem ganha mais. Obviamente, quem ganha mais sofre menos com a inflação. E é exatamente por isso que o combate à inflação é fundamental. Porque é a forma de empobrecer mais rápido o pobre e deixar mais rico o rico. Porque embora a inflação afete todo mundo, ela afeta de formas diferentes as pessoas, e quem é pobre fica com menos grana que sobra. Ou não sobra nada no final do mês, simplesmente não sobra, ou às vezes até fica devendo, ou quando sobra é uma mixaria. O cara, o que é que ele faz com esse dinheiro? Ele tenta correr atrás para não perder poder de compra. O cara que é rico, ou que ganha muito bem, sobra muito dinheiro no final do mês, ou tem o potencial de sobrar. Esse cara aplica em dólar, bota o dinheiro no tesouro direto, compra ações, porque o cara tem grana para fazer isso. Então ele está protegido desse poder deletério. Ele se torna cada vez mais rico e o cara que é pobre se torna cada vez mais pobre, porque ele começa a gastar uma proporção cada vez maior do seu salário, que antes podia sobrar alguma coisinha, mas agora vai começar a sobrar cada vez menos, para simplesmente viver. O cara simplesmente tem que pagar as contas. Então a inflação é o pior inimigo de todos, especialmente da população mais pobre.
Por isso, o combate à inflação ele tem que ser o mais rigoroso possível sempre. E não podemos ter tolerância com a inflação. Não podemos ter tolerância com a inflação. Sabe o que acontece quando a gente tem intolerância com a inflação? Acontece isso aqui, ó. Vocês sabem quanto foi a inflação entre 1980 e o ano de 1994, quando teve o Plano Real? 1980 é ali na esquina, galera. Tá? Em 14 anos, entre 80 e 94, a inflação subiu 13 trilhões. A inflação subiu, não. A inflação foi de 13 trilhões 342 bilhões 346 milhões por cento. É simples assim. 13 trilhões. Não há economia que resista a isso. Não há pessoas que resistam a isso. As pessoas se tornam cada vez mais pobres. E isso aqui é o que acontece quando o governo e quando a sociedade se permite inflação. Eu vejo as pessoas falando, não, mas um pouco de inflação não faz mal. Faz isso aqui, ó. É essencial ter... a economia não pode entrar em deflação. Mas a inflação ela tem que ser o mais baixo possível, em torno ali de... isso já foi calculado, tá? Isso não é um cálculo meu, tá? Isso já foi calculado que a inflação ideal é em torno de 2%, entre 1,5% e 2%, para manter a economia em crescimento. Isso é o tolerável e é o ideal. Passou muito dessa faixa, começa a ser deletério. Deletério nesse sentido. Vai empobrecendo as pessoas cada vez mais, especialmente os pobres. E aí, quando se descuidam, é isso que acontece. Quando governos se descuidam, é isso que acontece e a gente sente na carne. Acredite, teve meses de inflação, como aqui, ó, por exemplo, em 1990, tá? Durante... acho que foi... agora já não me lembro quem é que estava governando isso aqui. Tá? Acho que era Itamar. Não tenho certeza, mas acho que era Itamar. Teve um mês em que a inflação foi de 82,39%. 82,39%. Tá? Isso é dureza, tá? Eu lembro dessa fase, tá? Era duro. Passar cheque na casa dos milhões. Eu vou passar um cheque para... Não era um cheque, eu vou jantar. Vamos jantar fora. Quanto que você vai gastar? Vou gastar aqui 2 milhões. Da moeda que era na época. Tá? Então, muita atenção. Descuido com a inflação leva a esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Não se pode descuidar dela. Por mais que o remédio seja amargo, por mais que o remédio seja duro, por mais que o remédio seja terrível, e a taxa de juros elevada é um remédio amargo, duro e terrível, é melhor um remédio amargo, duro e terrível do que a pessoa morrer. Tá? O que não pode acontecer é levar isso ao extremo, e o Banco Central começa a levar isso ao extremo e começa a prolongar demais essa taxa de inflação, ou melhor, essa taxa de juros elevadíssima, por eu acho que um conservadorismo muito grande, ou para demarcar o seu território, para dizer, eu sou realmente independente, o governo quer que caia a inflação, mas eu não vou cair porque eu tenho que dizer que eu sou independente. É muito bacaninha tudo isso, tal, mas fica caro, o país paga caro com isso, especialmente porque o nosso país estupidamente trocou dívida externa por dívida interna. E essas inflações aqui, ó, refletem nos títulos do governo. Tá? E enquanto que a inflação externa teve aí ridiculamente baixa durante, sei lá quantos anos, os juros ridiculamente baixos ou até negativos. E ao invés de pagar juros ridiculamente baixos, nós estamos pagando juros extremamente altos por causa disso. Por causa dessa estupidez de trocar dívida interna por dívida, ou melhor, ao contrário, dívida externa por dívida interna, que gera esse tipo de coisa, e por um endividamento excessivo do governo, por gastos excessivos em tolices, besteiras e roubalheira, né? Vamos botar que a roubalheira não deixa de acontecer direto. Valeu? Tá aí uma conversa sobre inflação que eu acho que vale a pena para vocês pensarem um pouquinho sobre o assunto. Tá? Um grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.